Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2026.2, primeira fase. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer um pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo. E se não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 45 diz o seguinte: um bloco homogêneo de base horizontal de comprimento B e altura H repousa sobre uma superfície horizontal rugosa, cujo coeficiente de atrito estático é μ. Uma força horizontal F de módulo variável é aplicada a uma altura y em relação à base. À medida que a intensidade de F aumenta, o bloco pode iniciar seu movimento por deslizamento ou por rotação em torno da aresta inferior da base, isto é, por tombamento. Sendo assim, a condição necessária para que o bloco inicie seu movimento por tombamento antes de deslizar é... Então percebam aqui, pessoal, que nós temos exatamente uma caixa, que é o que ele está mencionando aí. Eu fiz o desenho como se fosse um bloco em 2D, né? Obviamente. Aí o que vai acontecer? Nós temos aqui essa força F sendo aplicada, percebam que ela está exatamente uma altura Y, em relação à base, ou seja, ao solo. Para que essa caixa ela realize um movimento por tombamento, significa dizer que essa caixa ela rotaciona como se fosse em relação a esse ponto aqui. Ela vai girar fazendo esse movimento aqui, ó, a caixa. Aí o que a gente vai ter que então ter muito cuidado na hora de mencionar aqui dentro do nosso problema. Como ele vai existir uma rotação, então significa que naturalmente nós vamos ter um momento de uma força sendo aplicado aqui. E aí a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de giro não vai ser essa distância aqui, ó, como alguns talvez tenham até imaginado fazer. Vai ser em relação à base, que vai ser essa parte aqui inferior, que é exatamente a distância y com a qual está sendo aplicada essa força. Então significa dizer que o momento associado à força F, ele vai ser a força F multiplicado pela distância associada à força F. E quem é essa distância associada à força F? É exatamente o nosso Y. Então significa dizer que o momento de F aqui em questão, ele vai ser o F multiplicado por Y. Do mesmo modo, nós temos aqui uma outra força sendo aplicada. E que força é essa? Exatamente da força peso. Essa força peso ela é uma força vertical e ela é voltada aqui para baixo. Então, como nós temos essa força peso sendo aplicada aqui, então significa dizer que ela está uma distância em relação ao eixo de rotação. Aí agora sim, como ela é perpendicular, a gente analisa a força de forma perpendicular. Por isso que aqui a gente considerou esse cara como a distância. E agora a gente vai considerar esse outro aqui. E essa distância é exatamente B sobre 2. Porque como é um bloco homogêneo, então significa dizer que a distribuição dele é igual. Se eu pegar um pedacinho de mesmo tamanho e colocar na balança, todos eles vão medir a mesma massa. Por isso que a gente diz que ele é homogêneo. E quando nós temos um objeto homogêneo, um cubo, um retângulo, paralelepípedo, né? Um paralelepípedo retângulo, uma esfera, ou só um objeto que a gente vai olhar através de uma área, a gente observa que o centro de gravidade dele fica no centro do corpo. Por isso que a gente colocou o peso no local aí da figura. Aí ele fica uma distância B sobre 2. Então a gente vai ter agora o momento associado ao peso. Então o momento do peso é exatamente a força peso multiplicado pela distância associada ao peso. Que no caso aqui, como a gente falou, é exatamente o B sobre 2. Então o momento da força peso vai ser o peso vezes, aqui no caso, o B sobre 2. Só que a gente pode perceber aí na questão um detalhe. Os itens, eles estão em função do coeficiente de atrito. E aí, como os itens estão em função do coeficiente de atrito, eu tenho que escrever o F em função do atrito. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Como o corpo encontra-se em repouso, ele não quer esse movimento de translação do corpo,
Ele não quer o deslizamento, como ele coloca aí, é só o tombamento, é só a rotação do corpo. Então significa dizer que nós vamos ter que ter aqui uma força de atrito, e essa força de atrito ela vai ter que ser contrário exatamente ao movimento natural do corpo. E aí, para ser contrário ao movimento natural do corpo, então significa dizer que a força de atrito ela vai para esse sentido aqui, ó. Esse cara vai ser exatamente a nossa força de atrito. Aí, como o corpo não se movimenta horizontalmente, então a velocidade dele é igual a zero. Se a velocidade dele é igual a zero, o que isso significa dizer? Que o somatório das forças, ou seja, a força resultante, ela é nula. E aí, se a força resultante é nula, o que nós vamos ter? Que a força resultante é a força F para a direita positivo, a força de atrito para a esquerda negativo, tudo isso igual a zero. Aí precisamos ressaltar, né, quem é a força de atrito, né? A fórmula da força de atrito é nada mais nada menos que o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então a gente já substitui, já passa a força de atrito aqui para o outro lado. Então a força F é igual à força de atrito, que vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Entretanto, como a superfície ela é horizontal, a força normal é igual à força peso. Sempre que a gente tem um corpo sobre uma superfície horizontal, a força normal ela é igual à força peso. Aí a gente substitui, então nós vamos ter que a força F ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a força peso do corpo. Então a gente obteve isso aqui, e isso aqui a gente vai colocar exatamente no lugar da força F aqui, da relação do momento. Então nós vamos passar a ter que o momento associado à força F vai ser quem? O coeficiente de atrito vezes a força peso vezes o Y. Aí agora o que nós vamos observar? É o seguinte, a força F quer fazer com que o corpo realize esse movimento aqui que eu falei inicialmente. Já o peso, ele força para o sentido anti-horário. Enquanto o F força para o sentido horário, o peso força para o sentido anti-horário. Então, para ocorrer o tombamento, a força aplicada por F, né, a força F, vai ter que realizar um movimento horário. Então, o momento de F tem que ser maior do que o momento de P. Porque se for igual, nada acontece. Se for menor, também não vai acontecer nada. Então, significa que tem que ser maior. Então, o momento da força F, naturalmente, tem que ser maior do que o momento da força peso, para que aí vire o tombamento. Aí, o momento de F é o coeficiente de atrito vezes o peso vezes o Y, que, por sua vez, vai ser maior do que o momento de P, que é nada mais nada menos que P, que multiplica B sobre 2. Aí nós temos o peso de um lado, que cancela com o peso do outro. Como todos os itens ele quer saber exatamente o valor de Y, então o coeficiente de atrito que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Mas divide o B, mas multiplica o 2. E aí com isso nós vamos obter o Y é maior do que B dividido por 2, que multiplica o coeficiente de atrito. E com isso a gente pode perceber que o nosso item correto vai ser exatamente o que está aqui descrito no item D, de Deus no coração de cada um de vocês, beleza aí, pessoal? Com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula, espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha entendido. Mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa o teu comentário, que eu irei responder, beleza? Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!